Olá, seja bem-vindo ao ACIL Qualifica. Meu nome é Michael Alvarenga, sou palestrante de inteligência emocional e hoje a gente vai falar justamente sobre inteligência emocional. O que é, quais resultados a gente pode obter usando a inteligência emocional, como que a gente pode desenvolver isso e também como que a gente consegue desenvolver isso em outras pessoas, essa habilidade, esse conhecimento. Então vamos lá, inteligência emocional. Com certeza você já ouviu falar muitas vezes aí, um monte de gente falando sobre isso, a importância disso, mas o que é exatamente a definição de inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de você entender e administrar as suas emoções e também as emoções dos outros. Não no sentido de manipular, mas entender o que as outras pessoas estão passando para que você consiga se comunicar de uma forma mais clara e mais produtiva. E dentro da inteligência emocional, existem 5 pilares que formam realmente a habilidade da inteligência emocional. A primeira delas é a automotivação. O que é exatamente a automotivação? Você precisa saber os motivos pelos quais você está trabalhando, você está fazendo as coisas que você faz todos os dias. Ou seja, você precisa ter metas. Você, empresário, gestor, com certeza você tem metas na sua empresa, na sua área, na sua vida pessoal mesmo, ali até às vezes até mesmo seus hobbies. Com certeza você tem ali as suas metas. Só que você tem que ter essas metas sejam bem claras e também você tem que comunicar essas metas. Porque não adianta só você, como empresário, gestor, saber as metas que você tem, seja no mês, seja no ano, e você não comunicar isso para a sua equipe. Porque imagina só, o seu funcionário, o seu colaborador, a sua equipe, eles estão lá trabalhando com você todos os dias, eles também querem ali chegar no resultado, mas se você não comunica isso para eles, olha pessoal, esse mês a gente tem essa meta, a gente quer fazer isso aqui, a gente quer mudar isso aqui, a gente tem esses parâmetros que a gente quer atingir. Se você não comunicar isso frequentemente, como que os seus funcionários vão saber o que fazer e por que eles estão fazendo? Entenda, o porquê você faz as coisas é muito mais importante do que o que você faz. Você pode gostar do que você faz, só que o que realmente motiva você e a sua equipe a realmente ter produtividade maior e ter inteligência emocional é justamente você entender o porquê e você comunicar isso de uma forma clara, que esteja bem fácil para todo mundo entender e as pessoas se sintam parte da sua empresa. Não basta só você ser dono da sua empresa e você cuidar dela. Os seus colaboradores, a sua equipe também tem que sentir que a empresa também é deles, que eles fazem parte daquilo. Que aquele projeto não é simplesmente um trabalho para pagar as contas, porque isso ele consegue em outras empresas. Mas ele tem que se sentir parte daquilo, ele tem que se sentir pertencente ao seu objetivo. Você tem que trazer o seu funcionário, o seu colaborador, para perto de você, para que ele se sinta parte do seu projeto e ele entenda o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo. E não seja simplesmente um trabalho qualquer que ele tem só para ele pagar a conta. Tá? Então essa é a primeira habilidade da inteligência emocional, que é a automotivação. A segunda é a empatia. E o que é a empatia? Com certeza você já ouviu muito falar sobre isso. A empatia é a capacidade que você tem de entender o que a outra pessoa está sentindo. Então, muitas vezes, você está num estado de euforia, num estado de alegria, porque você está realizando ali suas metas, está conseguindo chegar nos seus objetivos, está tendo sucesso, resultado. E aí você vai comunicar isso para uma pessoa que aconteceu algum problema recentemente, está meio para baixo, está meio triste. Como que você acha que essa pessoa vai receber isso? Você acha que ela não vai te dar tanta atenção? Porque ela está num estado que não está ali sincronizado com você, não está em sintonia com você. Então você precisa ser capaz de perceber isso e entender aquela situação, aquele momento que a pessoa está passando e se comunicar de uma forma que a pessoa consiga entender a mensagem que você quer passar naquele momento e também você precisa ser capaz de tirá-la desse estado. Porque quando a pessoa vem para trabalhar na sua empresa, o seu colaborador, você quer que a pessoa seja produtiva. E não que ela fique para baixo, e não que ela fique trazendo problema. Mas você precisa entender que o que acontece na nossa vida pessoal impacta no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então você tem que saber administrar isso e também fazer com que os seus colaboradores saibam administrar isso. Não fiquem se deixando cair por qualquer coisa, ficando para baixo por qualquer coisa. Entender que a gente tem realmente dias mais difíceis, dias melhores, mas a gente tem que saber trabalhar com isso. A gente tem que saber lidar com isso.
Você precisa entender a emoção dos seus colaboradores, e isso é a empatia. Aí vem a terceira, que é a autoconsciência. Então, a autoconsciência é a sua capacidade de entender o que está passando dentro de você entender o sentimento que você está sentindo. Porque muitas vezes você está sentindo frustração, só que na verdade é raiva. Às vezes você está sentindo triste, mas na verdade não é porque teve algum problema, mas é porque você está se sentindo sozinho. Então você precisa ser capaz de entender os sentimentos que você está sentindo e, mais importante ainda, é entender o porquê você está se sentindo daquela forma. A maneira que você entende os seus sentimentos e o porquê que você está daquele jeito, aí sim você consegue traçar um plano, entender o problema e conseguir resolver esse problema e mudar o seu estado. Como que você vai mudar o seu estado de tristeza para alegria se você não sabe o que causou a tristeza em primeiro lugar? Não tem como. Então você precisa saber identificar o que causou aqui esse problema, o que causou esse conflito aqui na minha equipe, por que a produtividade hoje da minha equipe está baixa, da minha empresa está baixa. Entender também os sentimentos dos seus colaboradores. O que eles sentem fazendo o trabalho deles? Eles se sentem realizados? Eles se sentem parte do projeto que eu tenho para a minha empresa? Eles se sentem realmente como seres humanos ali, que eles têm suas opiniões, suas experiências, seus conhecimentos que eles podem agregar? Eles também se sentem dessa forma? Então a sua autoconsciência é entender também isso, os seus sentimentos e também das outras pessoas. Está muito ligado com a empatia. O quarto pilar é a autogestão. Então é a sua capacidade de gerir todas as habilidades que você tem, os recursos que você tem e também entender quais recursos que você ainda não tem. Então você vai trabalhar primeiro os seus pontos fortes, você vai, a partir deles, você vai começar a gerar valor para a sua equipe, para os seus clientes, e você vai identificar também quais são os pontos que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver, tanto em você quanto na sua equipe. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem pontos fortes e pontos a melhorar que são diferentes. E você precisa ser capaz de identificar isso e gerir isso de uma forma eficiente. Então você não pode colocar uma pessoa que é muito expressiva, que é muito comunicativa, numa área ali, num trabalho, que é só de planilha, ficar só no computador, tem que fazer planilha de Excel, fazer Word, porque ela vai se sentir deprimida. Porque o maior ponto dela, o âmago dela ali, o que ela ama de fazer, ela não vai estar realizando no trabalho dela. E aí você não vai estar aproveitando bem esse recurso que você tem, né? Essa pessoa com aquela habilidade de expressão, de comunicação. E da mesma forma, se você tem uma pessoa que é mais técnica, né, que gosta já de planilha, que gosta de ficar ali no computador, né, dados e tudo mais, não adianta você pegar essa pessoa e colocar já para também se expressar, para vender, porque realmente ela não tem aquela habilidade ainda desenvolvida. Então você precisa saber identificar onde que está ali o seu maior gap, onde você precisa melhorar nos seus funcionários, quais são as habilidades que eles precisam desenvolver e também alocá-los na função certa, no local certo, porque assim você vai gerar mais produtividade e, consequentemente, mais lucro na sua empresa. A quinta e última são as habilidades sociais, ou seja, é a comunicação. Como que você lida com as pessoas ao seu redor, não só no seu trabalho, mas também no seu dia a dia. Como que você se comunica? Você faz isso de forma clara? Você faz isso de forma que as pessoas realmente entendam a sua mensagem? Não só o que você está falando, mas o que você está pensando também? E outra forma também, você consegue entender o que as pessoas te falam? Você busca realmente entender, às vezes, a mensagem que a pessoa está passando? Porque entre o que eu penso e o que você entende, existe um abismo de diferença. Você entende isso? E a partir desse entendimento, sempre que uma pessoa te traz uma mensagem e que às vezes pode até te gerar um certo desconforto, seja por uma emoção ou por às vezes você ter algum problema ali com aquela pessoa, com aquela atividade, você precisa entender isso. Que existe ali às vezes uma diferença no entendimento em como a mensagem está sendo passada. Às vezes aquela pessoa está pensando uma coisa, mas está comunicando de um jeito que não é realmente o que ela está pensando. E aí acaba havendo os ruídos de comunicação, os conflitos. E você tem que entender que existem vários canais de comunicação. Então existem 3 canais de comunicação que todas as pessoas usam. O primeiro delas é o visual, depois a gente tem o auditivo e o sinestésico. E cada pessoa tem uma mistura diferente desses 3. Então,
Por exemplo, pessoas que são mais visuais, você vai conseguir se comunicar com elas melhor quando você gesticula mais, quando você traz desenhos, traz apresentações, traz algo, né, um papel, você traz slides. Então essa pessoa consegue se conectar melhor com a sua mensagem, ela consegue entender melhor o que você está falando. Pessoas mais auditivas, elas já vão querer ouvir mais o que você tem para falar. Então essas pessoas preferem os sons. Elas não estão focadas muito no que elas estão vendo, mas sim no que elas estão ouvindo. E pessoas mais sinestésicas são pessoas mais sensíveis ao toque. No sentido de que quando você vai conversar com essa pessoa, o ideal é o quê? É você colocar a mão no ombro dela, colocar a mão no braço dela e falar com ela, e ela sentindo aquele toque. Porque ela vai conseguir entender melhor, ela vai prestar mais atenção em você. Então você tem que ser capaz de identificar como que é a comunicação de cada colaborador que você tem. Porque existem pessoas que vão ser mais visuais. E aí você está só falando com essa pessoa, você está o tempo todo falando, e às vezes você não entende por que ela não consegue realizar o que você quer, ela não está fazendo aquilo da forma que você está pedindo, justamente porque você não está apelando para o canal de comunicação dela que ela mais usa, que às vezes pode ser o visual. Então você está só no auditivo. Então você tem que trazer exemplos visuais, você tem que trazer cores, você tem que trazer algo desenhado, algo escrito. Então, por exemplo, no WhatsApp, uma pessoa mais visual, ela não vai querer ouvir o áudio, ela vai querer ler uma mensagem escrita. Então você tem que ser capaz de entender a sua comunicação e também entender que as outras pessoas têm outras comunicações diferentes. Você precisa usar as três áreas, o visual, o auditivo e o sinestésico. Você usando uma mistura desses três, você consegue se comunicar melhor. E aí, depois disso aqui, quando você consegue realmente entender a inteligência emocional, você consegue desenvolver esses 5 pilares, essas habilidades, o que você consegue? Você consegue se destacar mais na sua empresa, você consegue colocar a sua empresa num lugar de destaque, diferente dos concorrentes. Os seus funcionários, os seus colaboradores, a sua equipe, vai ver você como um gestor diferenciado, que realmente escuta o que eles têm para falar, escuta as opiniões que eles têm, o que eles querem agregar na empresa, o que eles querem agregar para realmente ali fazer mais, para produzir mais. Além disso, você vai fazer com que os seus funcionários cresçam também. Todo mês, a cada 2 meses, todo ano. Você vai crescer não só o faturamento da sua empresa, não vai crescer somente a sua equipe, mas vai fazer com que os seus colaboradores sejam funcionários cada vez melhor, eles sejam mais produtivos. Eles vão ficar felizes com isso porque você que está desenvolvendo isso neles. E também você vai lidar melhor com o estresse, porque hoje em dia tem tanta coisa que é capaz de tirar a gente da nossa situação ali de tranquilidade, de calma, com uma facilidade tão grande. Então você precisa saber administrar o estresse, porque tem muitas mudanças, seja no trabalho, seja na vida pessoal. O mundo hoje em dia está mudando muito rápido. Então você precisa ser capaz de entender isso e de lidar melhor com os problemas, os conflitos que vão acontecer. Não adianta fugir do conflito. Você tem que abraçar o conflito e entender que cada conflito é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. Além disso, você vai ser mais criativo, né? Desenvolvendo inteligência emocional, você vai estar mais aberto para ouvir ideias, para entender o que outras pessoas estão fazendo, para ouvir o que os seus colaboradores têm para trazer para você e você agregar aquilo ali, e os seus clientes vão ver que você realmente é uma pessoa que quer gerar valor, que quer resolver o problema dele. Porque se você hoje tem uma empresa, é porque você viu ali um problema que você queria resolver, que você era capaz de resolver. E eles vão ver que você está fazendo isso cada vez de forma melhor, porque você está vendo o que estão fazendo no mundo, você está absorvendo isso na sua cabeça e está transformando isso em ações, em atitude. E também você vai ter uma equipe muito mais engajada com o seu objetivo, com os seus planos, com os seus sonhos. Você vai conseguir ter uma equipe que vai produzir muito mais, que vai se comunicar muito melhor. E a comunicação, melhorando isso, você vai conseguir ter mais produtividade. Tá? Agora vem a pergunta assim, mas Michael, eu quero ter tudo isso na minha equipe, eu estou tentando fazer isso com os meus colaboradores, só que eu estou vendo muito problema. Estou tendo muito problema de fofoca, estou tendo muito problema de pessoal que realmente fica com uma baixa autoestima, não está muito motivado, o pessoal falta muito, chega atrasado, mas o que realmente
traz isso? Qual é o prejuízo que eu tenho por conta desses comportamentos ruins? O prejuízo que você tem hoje é uma pesquisa aqui que eu trouxe da revista Exame, tá? Que foi feita com 6.000 empresas e que identificou que 65% dessas empresas sofrem com a baixa produtividade e isso ocasiona uma perda no lucro anual de 17,8%. Agora, faz as contas aí, quanto que você tem de faturamento no ano? 100 mil? Se for 100 mil, a gente está falando que você está perdendo todo ano, por falta de treinamento, de 18 mil reais. Se você tem um faturamento de 1 milhão, você está perdendo todo ano 180 mil reais. Agora, olha só quanto dinheiro você está perdendo porque você não foca em treinamentos e em mudar ali os comportamentos dos seus colaboradores. Olha só quanto dinheiro que está indo embora. E como que eu faço então, Michael, para desenvolver inteligência emocional, seja para mim, seja para minha equipe? Como é que eu melhoro o comportamento, né, da minha equipe e a produtividade? Existem duas maneiras, tá? Existe uma maneira mais lenta, que é uma maneira que você vai ler vários livros, você vai assistir várias aulas, vai passar vários conteúdos lá para o pessoal da sua equipe para aprender, vai passar vários vídeos, vai demandar muito tempo, porque você vai ter que ficar aprendendo a teoria e vai ter que ficar ali tentando, como que eu vou colocar isso em prática, vai ter que ficar tentando, errando, até conseguir acertar. Agora, existe uma outra forma que é muito mais rápida. E como que é essa forma mais rápida? Você pode assistir uma palestra de inteligência emocional que vai te dar uma ferramenta prática para você aplicar ali na sua vida e com a sua equipe. Porque com certeza você já assistiu várias vezes, várias palestras, várias aulas que você falou assim, nossa, que aula interessante, que conteúdo legal, mas que depois que acabou aquilo ali, você não sabia como aplicar, você não tinha uma ferramenta. Né? Como que eu faço isso? Como que eu aplico isso aqui? Então, muitas vezes você já assistiu isso, tenho certeza que você consegue lembrar, né? Seja no colégio, seja na faculdade, o vídeo que você assistiu, e você falava, nossa, gostei disso aqui, mas como que eu aplico? E também você pode fazer exercícios motivacionais que a gente chama de exercícios de alto impacto emocional. Por quê? Quando você faz um exercício de forte impacto emocional, você muda a estrutura do seu cérebro. É como se fosse um trauma. Imagina só, uma pessoa que passa por um acidente de carro. Aí ela vai e fica traumatizada, um acidente horrível, ela quase morre, ela fica tão traumatizada que ela nunca mais quer dirigir. Isso ali foi um exercício de forte impacto emocional. Só que você pode fazer isso ao contrário. Ou seja, em vez de fazer um exercício que vai causar algo ruim em você, você pode fazer um exercício que vai causar algo positivo em você. Então é uma emoção tão forte, tão positiva, que você muda o seu comportamento ali na hora. Você não precisa ficar mudando toda hora, aprendendo, tentando alguma coisa. Você muda imediatamente. E aí, você conseguindo desenvolver a inteligência emocional, seja através de ferramentas que você aprende, né, em palestras, ou então exercícios de forte impacto emocional, o que você consegue? Você consegue ter um relacionamento melhor com o seu marido, com a sua esposa, um relacionamento realmente duradouro, né, que não só vai durar por muito tempo, mas que vai fazer com que você seja feliz e que você faça a outra pessoa feliz. Você vai se comunicar melhor, você vai entender melhor as dores, os problemas, o que aquela pessoa quer. E você vai também dizer o que você quer de uma forma mais clara que a pessoa também entenda. Então você vai ter um relacionamento, um casamento muito melhor, muito mais satisfatório, muito mais feliz. Além disso, você vai conseguir crescer financeiramente, você vai aumentar a produtividade da sua equipe, a sua produtividade também, e também você vai saber se organizar financeiramente. Porque muitas pessoas aí acabam gastando dinheiro, não é porque elas têm dinheiro para gastar ou elas gostam de comprar, mas é por conta de algum problema emocional. É uma frustração que a pessoa quer descontar e precisa comprar alguma coisa. Na cabeça dela, ela acha que ela precisa comprar para se livrar daquela emoção. Ela não precisa disso. E aí você desenvolvendo inteligência emocional, você consegue ter um controle melhor financeiramente. E aí você consegue desenvolver isso com a sua equipe. E aí a sua equipe vai se sentir mais grata por isso, porque eles também vão conseguir realizar os sonhos deles financeiros. Além disso, você vai conseguir cuidar melhor da sua saúde, porque a sua saúde da sua equipe impacta diretamente na sua produtividade. Você entende isso? Você entende que é melhor você fazer exercícios, que é melhor você cuidar da sua alimentação e que isso vai te trazer resultado não só ao longo do tempo, ao longo dos anos, mas também ali imediatos, porque você vai produzir mais.
Imagina só, tem muita gente que não consegue ter energia e disposição que precisa para trabalhar justamente porque está sedentária, porque se alimenta mal. Então a inteligência emocional também impacta nisso, faz a pessoa se sentir com valor. Porque tem muita gente que, infelizmente, essas pessoas elas não se cuidam, não cuidam do próprio corpo, porque elas não veem valor nelas mesmas. Seja porque passaram por alguma experiência traumática na infância ou em algum momento da vida, ou por algum outro motivo que não se sabe, mas elas não se valorizam. Elas acham que elas não têm valor, em que elas podem morrer a qualquer momento. E a partir do momento que a pessoa não se valoriza, ela não dá valor a ela mesma, é óbvio que ela não vai se cuidar. Para que ela vai fazer isso? Ela não gosta dela mesma? Então para que ela vai cuidar do corpo dela? Por que ela vai se alimentar melhor? Então ela vai se alimentar de qualquer jeito, não vai se preocupar com a produtividade, com a saúde, com a energia. E você desenvolvendo inteligência emocional na sua equipe, você consegue trazer mais felicidade. Porque justamente a partir do momento em que você consegue ter uma equipe e também na sua vida relacionamentos melhores, você consegue ter pessoas com mais energia, com mais saúde e pessoas melhores financeiramente, com certeza todo mundo vai ter mais felicidade, vai se sentir mais alegre e vai se divertir mais junto. E é isso realmente o resultado que você tem da inteligência emocional. Você consegue ser mais feliz consigo mesmo e também com as outras pessoas. Não só a sua equipe e seus colaboradores, mas também pessoas da sua família, seus amigos, todas as pessoas que são próximas a você. E aí agora eu vou mostrar para você como que funciona realmente para mudar a produtividade da sua equipe e a sua também. Tudo começa ali na base da pirâmide, que é a nossa comunicação. A maneira como você se comunica, ela fala diretamente ao que você vai fazer. Então, primeiro você tem a sua comunicação na base, e a sua comunicação vai decidir as suas ações. Então, se você se comunica de uma forma alegre, positiva, alto astral, consequentemente, você vai ter ações que vão gerar alegria, positividade, alto astral. Você vai conseguir levantar melhor o ânimo da sua equipe. E, consequentemente, você vai ter resultados melhores, resultados mais positivos. Agora, se você tem uma comunicação que é negativa, que é neutra, que você não dá um bom dia, não pergunta sobre as pessoas, o que elas estão fazendo naquele momento, o que elas precisam ali para realizar o trabalho melhor delas, se tem alguma coisa ali que está acontecendo, que está impedindo ali a produtividade. Se você não pergunta isso, quais são as ações que vão ter na sua empresa? Seus colaboradores também não vão se importar com o seu sonho, com os seus objetivos da sua empresa. E os resultados é que vai ter baixa produtividade. Então você precisa entender que a sua comunicação está diretamente ligada às suas ações e, consequentemente, às suas ações aos seus resultados. Então, se você quer realmente desenvolver inteligência emocional e melhorar a produtividade, muda a sua comunicação, que você vai mudar as suas ações, e muda a comunicação da sua equipe. Pega aquela pessoa que geralmente é muito negativa, é muito para baixo, e começa a trabalhar com ela de forma que ela consiga sorrir mais, que ela pare de focar só no negativo. Você entende que se você focar só no que é ruim, só no que é problema, você só vai enxergar isso? É como se fosse uma lente. Você tem aqui o positivo e você tem aqui o negativo. Então, quando você pega a lente e você foca só no negativo, você não vai ver o positivo aqui. Então, você precisa mudar a percepção dessa pessoa. E aí ela vai ter ações que vão condizer com a comunicação dela. Então, as ações dela vão gerar mais resultados positivos para você e para sua equipe. Então, eu espero que eu tenha conseguido agregar um pouco aí com a sua equipe, com o seu trabalho, e que você entenda hoje que o que realmente decide os seus resultados, as suas ações, se você vai conseguir atingir as suas metas, é a sua comunicação. Então, quer mudar os resultados aí da sua empresa e da sua equipe? Mude a sua comunicação. Muito obrigado, meu nome é Michael Varenga.